A graça e a paz a todos nossos irmãos. Jeremias 25, 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Jeremias 25 está falando do cerco de Nabucodonosor. Mas o alcance dessa profecia também, meus irmãos, ela não pode se limitar à invasão de Nabucodonosor. Se o Senhor ele não perdoa sua própria cidade, deveria as nações imaginar que não haveria juízo para elas? Isso é uma pergunta. A profecia, então, aqui, ela salta, a partir do versículo 29, Jeremias 25, 29. A profecia salta para depois do final da dispensação da graça. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor, conforme Joel 1,15, Apocalipse 19 e Apocalipse 19, 17. Então é exatamente, aqui está falando da grande tribulação também, meus irmãos, porque Deus ele fala por padrões. Da mesma forma que aconteceu a grande tribulação na época de Nabucodonosor, virá a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. Porque eis que na cidade, Jeremias 25, 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar e ficaria vós totalmente impunes, não ficarás impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é a tribulação, é a espada de Deus contra todos os rebeldes durante a grande tribulação. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Tempo terrível e cruel que virá sobre a humanidade logo após o arrebatamento da igreja. Versículo 31 diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Então Deus tem contenda com as nações, com os moradores da terra, pelo fato de terem rejeitado a Jesus Cristo, pelo fato de ter virado as costas para ele, para o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele irá tratar com as nações logo após o arrebatamento da igreja. Isso também está escrito em Oséias capítulo 4. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Então, meus amados irmãos, diz assim o versículo 31: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, ele vai entrar em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor.
Então Deus, ele vai tratar com os rebeldes durante a grande tribulação. Todos aqueles que não deram ouvido à voz dos maranatas vão se arrependerem. Da mesma forma, aqueles que não deram ouvido a Jeremias se arrependeram, porque Nabucodonosor ele fez um massacre. Então é o mesmo padrão, virá o exército global e vai fazer um massacre nessa terra, logo após o arrebatamento. Versículo 32 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e a grande tormenta se levantará dos confins da terra. Ou seja, a grande tormenta é a grande tribulação. A grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá, ela se instalará nessa terra, logo após o arrebatamento. A grande tormenta vai ser terrível, meus amados irmãos. Então o Jeremias, ele está falando do cerco de Nabucodonosor, mas também tem implicação profética para a grande tribulação. O versículo 33 diz assim: serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, ou seja, não haverá velórios. Nessa época da grande tribulação será um caos tão terrível que não haverá velório. O mundo vai estar em caos, o mundo vai estar em pânico, não haverá velório. Por isso está dizendo aqui, ó, não serão planteados, nem recolhidos, não serão recolhidos pelo IML, corpos vão estar estirados no meio das ruas, sendo comidos por cachorros, por cães, como se acontece nas guerras, né? Isso aconteceu no Vietnã, Camboja, no Laos. Então corpos espalhados pelas ruas durante a grande tribulação, não serão recolhidos pelo IML e nem serão sepultados. Está dizendo aqui, as pessoas vão tropeçar em corpos durante a grande tribulação, mas serão por esterco sobre a face da terra, vão se apodrecer e virar esterco, como aconteceu nas guerras do Vietnã, Laos e Camboja. Então, meus irmãos, são dias terríveis, dias quais o próprio Cristo disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Será um dia em que Deus irá tratar com todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. Mas você que nos ouve através desse áudio, que vai ser transformado em vídeo, você não precisa de passar por isso. Isso não é para amedrontar você, não é para aterrorizar você, de forma nenhuma. Essa mensagem é para você se despertar. Essa mensagem é para você voltar-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Zacarias diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Torne-se para o Senhor, volte-se para Deus. Porque Deus, ele tem uma promessa, ele vai livrar a sua igreja. Apocalipse 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, Romanos 5, 9. Então Deus, ele vai proteger a sua noiva da grande tribulação. Mas aqueles que não deram ouvido, aqueles que não estão dando ouvido à voz de Deus, aqueles que não estão dando ouvido à voz dos maranata, como eles não deram ouvido à voz do profeta Jeremias, e eles caíram na tribulação, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, a mesma forma irá acontecer. Então é melhor dar ouvido à voz de Deus, é melhor dar ouvido aos avisos de Deus, porque Ele quer te livrar, Ele quer te dar a vitória. Antes que o caos se instale a essa terra, você tem essa oportunidade de escapar de tudo isso e de estar de pé na presença do Filho de Deus. O próprio Jesus disse que nós temos que vigiar e orar, para que nós não venhamos cair em tentação. Nós temos que orar e vigiar, para que nós possamos escapar de todas essas coisas. Que coisa? Escapar da grande tribulação que está vindo. Dias terríveis estão para se instalar nessa terra, e está muito iminente, meu irmão, está muito próximo. Então vamos estar atentos, vamos estar vigiando, porque a trombeta vai tocar. Assim que Deus em Cristo te abençoe, te dê a graça, te dê a vitória e te ajude. Ainda é tempo. Nós temos um corinho que diz, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Hoje é a oportunidade. Hebreus diz assim: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você não precisa passar por essa tribulação, meu irmão. Aceita a Cristo. Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. E você estará livre de tudo isso. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.